Fala galera ligada no canal da Quantum, aqui quem fala é o Professor Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Lembrando que serão vídeos de segunda, quarta e sexta-feira, divididos da seguinte forma. De segunda e sexta-feira realizarei exercícios e na quarta-feira temos a quarta teórica Quantum. Então já deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários que assim que eu ver eu respondo para vocês. No dia de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Se f de x, g de x e h de x são funções diferenciáveis, tais que f de x igual a x ao quadrado menos ln de 5h de x e g de x igual a raiz quadrada de 5h de x dividido pela raiz quadrada de x mais h de x vezes ln de x, sendo h' de 5 igual a 5 e h de 5 igual a 10. Então, qual o valor do limite de x tendendo a 5 de f de x mais g de x menos f de 5 mais g de 5 dividido por x menos 5? Bom, pessoal, qual é o primeiro passo para a gente resolver este exercício? Aqui a gente tem que notar que o limite que ele pede pra gente nada mais é do que a definição de dois limites que vão dar pra gente derivadas. Basta a gente juntar aqui, ó, o f de x com menos f de 5 e o g de x com o menos g de 5. E já vamos fazer isso e separar o nosso limite, que é um limite de uma soma aqui nesse caso, na soma dos limites. E a gente já vai reparar que a gente tem aí, de fato, duas derivadas. Vamos ver. Então aqui a gente tem o limite de x tendendo a 5, de quem? Eu já vou separar, então. Vou juntar o nosso f de x com o f de 5, lembrando que a ordem da soma, né, não altera a nossa soma. Então, eu posso juntar aqui, ó, f de x menos f de 5, mas, lembrando aqui, né, a gente vai ter uma distributiva do sinal, então aqui vai ficar f de x mais g de x menos f de 5 menos g de 5. Então a gente já pode escrever aqui, ó, mais g de x menos g de 5. E ótimo, aqui eu vou fazer a minha divisão pelo x menos 5. Ótimo. Agora eu já vou separar aqui o nosso limite. A gente tem um limite da soma na soma dos limites. Então, aqui a gente já pode perceber que a gente vai ter o limite de x tendendo a 5 de quem? De f de x menos f de 5 dividido por x menos 5. Analogamente, a gente vai ter a nossa segunda parte do nosso limite, vai ser mais o limite de x tendendo a 5 de quem? De g de x menos g de 5 dividido por x menos 5. E aí a gente tem que reparar a definição de limite. A gente já sabe que acontece o quê, ó? Que o f', né, a derivada da nossa função no ponto x igual a 5 é exatamente esse nosso limite aqui que a gente tem no primeiro termo. A mesma coisa vai ser a derivada da nossa g de x no ponto x igual a 5. Então, basicamente, no final das contas, ele quer que a gente faça nesse exercício a derivada, né? Ele quer que a gente calcule f' de 5 e que a gente calcule o nosso g' de 5. São essas duas... São esses os dois trabalhos que a gente vai ter que ter. Então, basicamente, a gente vai calcular o f' no 5, a gente calcula o g' no 5 e a gente soma essas duas quantidades. Bora lá, vamos começar calculando o nosso f', né? Vamos calcular o f' de uma maneira geral, sem colocar o valor 5, depois a gente substitui o 5 que a gente vai querer pra gente calcular o nosso resultado final. Então, vamos calcular aí quem que é f' de x. f' de x, basta a gente derivar a função que define a nossa f de x. Então, a gente tem ali f de x é x quadrado menos ln de 5 vezes h de x. E a gente tem que fazer a derivada disso. Para fazer a derivada disso, a gente lembra que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, aqui, basicamente, a gente vai ter a derivada de x ao quadrado mais a derivada de menos ln de 5 vezes o h de x. Aqui, a gente, para fazer a derivada do x ao quadrado, lembrando, a gente vai usar a regra do tombo, então isso aqui muito facilmente a gente já percebe que dá 2x
E a derivada aqui, ó, a derivada dessa nossa segunda parte da função vai ter uma constante que sai da nossa derivada, então vai ficar menos ln de 5, vezes quem, né? Vezes a derivada da função que tá lá dentro, mas a única função que a gente tem lá dentro é o h de x, então vai ser vezes o h' de x. E aí a gente não quer calcular o f' de x, a gente quer o f' calculado no x igual a 5, porque a gente sabe que aqui a gente tem o x igual a 5, então a gente quer calcular o f' de 5. Então vamos substituir 5 nessa nossa função aqui. Então a gente vai ter quem? A gente vai ter 2 vezes 5 menos o ln de 5 vezes quem? Vezes o h' de 5. O h' de 5 vale 5. Então a gente já tem ali vezes 5. Então essa aqui é a nossa primeira parte da nossa resposta. Basta que calculemos o g' de x agora e somemos com isso daqui para a gente ter o resultado da nossa questão. Então vamos lá. Quem que vai ser o g' de x? G' de x vai ser um pouquinho mais complicado do que o nosso f' de x, porque g é uma função aqui que ela é uma função um pouquinho mais um pouquinho mais complicada, né, a montagem dela em relação à nossa f, mas para a gente fazer as derivadas é sempre a mesma técnica. Então a gente sabendo as técnicas de derivação, a gente consegue realizar esse exercício aqui de uma maneira bem tranquila. Vou copiar aqui minha função g de x e vou fazer aqui a derivada dela. Então aqui a gente já vai lembrar que a derivada da soma é a soma das derivadas. Já vamos usar a regra que as nossas constantes saem para fora da derivada. Então aqui, ó, reparem, vou separar isso aqui já na soma das derivadas e já vou tirar a nossa constante, raiz de 5. Eu vou tirar aqui do meu primeiro termo. Então vai ficar raiz de 5. Tá multiplicando quem? A derivada de h de x sobre raiz quadrada de x. Então vai ser h de x sobre raiz quadrada de x linha mais a derivada da segunda parte ali, mais a derivada de h de x vezes ln de x. Aqui a gente pode perceber já que vai acontecer uma coisa, né? A gente tem aqui nesse primeiro termo uma regra da divisão e no nosso segundo termo a gente tem uma regra do produto. Aqui já usando a regra da divisão, lembrando como que a gente faz a derivada na regra da divisão. Vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro, dividido pelo segundo ao quadrado. Então já vamos fazer aqui a nossa regra da divisão. A raiz quadrada de 5 é um fator comum entre eles, então vai ficar raiz quadrada de 5, que está multiplicando quem? Está multiplicando a derivada de h de x vezes a raiz quadrada de x, então h' de x vezes a raiz quadrada de x, menos a derivada agora do h de x, né, da raiz quadrada de x, então vai ser raiz quadrada de x linha, vezes o nosso h de x, dividido pelo segundo ao quadrado, ou seja, dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado. E aí já aplicamos a nossa regra da divisão. Dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado, lembrando, isso aqui vai dar x, né? Raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui vai dar o próprio x. E aí a gente tem que somar isso com o nosso segundo termo. Com o nosso segundo termo que vai ser ali. A derivada, aqui a gente tem que usar a regra do produto. Então vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então aqui vai ficar h' de x vezes o ln de x, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então vai ficar derivada de ln de x, vai ser 1 sobre x, vezes h de x. Então vai ser h de x sobre aqui a derivada do ln, que é x. Então já vou copiar isso lá para nossa próxima página e já já eu volto aqui para a gente prosseguir com o nosso exercício. Bom, pessoal, na última lousa a gente tinha terminado, né, de fazer aqui
o nosso G' de x, e aí faltava basicamente a gente completar as contas aqui para somar com o F' de 5, né? A gente tinha que calcular o G' de 5 para somar com o nosso F' de 5 que a gente já calculou na lousa passada, que vale 10 menos 5 ln de 5. Vamos lá terminar aqui o nosso exercício. Então, aqui já reparem que a derivada de raiz quadrada de x, lembrando, raiz quadrada de x é x elevado a meio, e aqui eu já usei a regra do tombo para fazer essa derivada da nossa raiz quadrada de x. E aí é a única coisa que falta para a gente derivar. Então já vou colocar essa nossa derivada, substituir no ponto que a gente quer calcular, obviamente aí o ponto x igual a 5, e depois a gente vai fazer a nossa soma com o F' de 5. Então vamos terminar de escrever aqui o nosso G' de x. Então, G' de x nos finalmente vai ser igual a raiz quadrada de 5 está multiplicando quem? H' de x vezes a raiz quadrada de x menos, aí já vou colocar aqui no lugar da derivada da raiz quadrada de x, meio, vou colocar 1 sobre 2 raiz quadrada de x. 1 sobre 2 raiz quadrada de x vezes o meu h de x dividido por x mais, a gente tem aqui no nosso segundo termo, h' de x vezes ln de x mais h de x sobre 5. Sobre x, perdão. Agora a gente vai fazer a substituição no ponto que nos interessa, que é o ponto x igual a 5. Então vamos calcular aí quem que vai ser o meu G' de 5. G' de 5. Vocês vão perceber que vão acontecer aí algumas simplificações. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 5. Onde tem x eu vou colocar 5. Então aqui vai ficar h' de 5 vezes a raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 5 vezes h de 5 dividido por 5. Mais o h' de 5 vezes o ln de 5 mais o h de 5 sobre 5. Ótimo. Bom, vou apagar a lousa, vou subir tudo para o começo da minha lousa e a gente já volta para terminar o exercício. Agora, para terminarmos nosso exercício, basta substituirmos os valores de h de 5 e h' de 5 aqui na nossa g e fazermos a conta. Então vamos lá. Aqui nosso G' de 5 vai ser igual a quem, né? Então aqui, ó, eu vou fazer essa multiplicação, vou fazer essa distributiva aqui. Então, reparem, né, ó, fazendo a distributiva, a gente vai ter, no nosso primeiro termo vai aparecer raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5. Então isso aqui vai dar 5 vezes h' de 5, h' de 5, menos, aqui, reparem, raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 5 aqui no segundo termo vai cancelar. Então vai ficar menos h de 5 dividido por 2. Dividido por 2. Dividido isso tudo por 5. E o nosso segundo termo vai ser ali, né? Já posso substituir aqui no meu segundo termo. Então, h' de 5, ele fala pra mim que vale 5. Então, vai ficar 5 ln de 5 mais o meu h de 5 dividido por 5. O h de 5 vale 10, mais 10 dividido por 5. Então, aqui a gente tem um valor de 2. Notem aí, nosso primeiro termo vai dar quanto, né? Vai dar 5 vezes, quem é o h' de 5? 5 vezes 5. 5 vezes 5. Menos, aqui, o h de 5 dividido por 2, h de 5 vale 10, dividido por 2 vai dar 5, menos 5, dividido por 5, mais 5 ln de 5, mais, aqui, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, no final das contas, ó, 5 vezes 5, 25, menos 5, 20, dividido por 5, 4. Então, aqui a gente vai ter G'
de 5. Então, 5 vezes 5, 20, menos 5, 25, quer dizer, menos 5, 20 dividido por 5, 4. Aqui vai ser 4, mais ln, 5ln de 5, mais 5. E nos finalmente, o que a gente queria? A gente queria, aqui para resolver, né, nosso problema, é a derivada. A gente quer calcular f' de 5 mais o g' de 5. Quem que é o f' de 5? F' de 5 é 10 menos 5ln de 5. Menos 5ln de 5. E quem que é o meu g' de 5? G' de 5 é mais 4 mais 5ln de 5 mais 5. Então aqui a gente já pode perceber que o nosso menos 5ln de 5 vai embora com o nosso 5ln de 5 e a gente vai ter aqui como resultado final do nosso problema, a gente vai ter um resultado de 10 mais 4 mais 5. 10 mais 9, um resultado final de 19. Bom, pessoal, este era o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixem o like aí, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Vou ficando por aqui. Até quarta-feira. Ótimos estudos!